fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemido inexprimível. Aquele que sonda os nossos corações, qual a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Também o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, diz a palavra de Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar como deveríamos orar. Ninguém sabe. Mas é a misericórdia de Deus que o Espírito Santo vem, intercede por nós, por mim e por você que está aí, com gemido inexprimível, e leva para Deus os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas intercessões ao Pai, assim como está dizendo a palavra de Deus. Também o Espírito Santo intercede por nós, por mim, por todos vocês que estão aí. Todos vocês que estão ouvindo esse vídeo nesse momento, o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você, com gemido inexprimível, porque nós não sabemos orar como convém, diz a palavra de Deus. Aquele que sonda o nosso coração e sabe a mente do Espírito, e disse aqui, aquele que sonda o coração e sabe qual é a mente do Espírito, segundo a vontade de Deus, intercede pelo santo. Aquele que sonda o nosso coração. O Espírito Santo sonda o nosso coraçãozinho. Todo o coração é sondado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele sabe, ele assiste a nossa fraqueza, ele sabe os momentos que nós precisamos de oração, que precisamos do socorro de Deus, e ele intercede por mim e por você, com gemido inexprimível, igual disse a palavra, porque nós não sabemos orar como convém, disse a palavra de Deus. A mente, aquele que sonda o nosso coração, sabe qual é a mente do Espírito, segundo a vontade para todos os santos, todos aqueles separados por Deus. Separado das coisas do mundo. O Espírito Santo intercede por mim e por vocês, todos vocês que estão aí. Nós recebemos o carinho, o amor, a intercessão do Espírito Santo de Deus. Porque nós não sabemos orar como convém. Nenhum de nós sabemos orar como convém. Mas ele vem e intercede por nós com gemido inexprimível. Isso é o carinho do Pai, é o amor do nosso Deus pela minha vida, pela vida de todos vocês que estão aí. Ele diz também, você não sabe orar. Ninguém sabe orar como convém. Mas quando nós dobramos o nosso joelho e pedindo a misericórdia do nosso Pai, e olhando para o alto e falar, Pai, tem misericórdia de mim. Olha para dentro do meu coração e vê se há sinceridade para te servir. Sabemos que nós somos falhos, somos frágeis. Nós somos pequenos, somos menor do que um grãozinho de areia. Quem somos nós, meu Deus, para abrir a nossa boca e falar com o Senhor? Mas o Senhor é tão maravilhoso, é tão poderoso em nossa vida, que o Senhor olha para nós. Por isso que a palavra de Deus fala também, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Às vezes tem momento em nossa vida que nós dobramos o nosso joelho, mas nós não sabemos orar e não temos força para orar. Além de nós não saber, nós não temos força, igual disse a palavra de Deus. E o Espírito Santo vem, intercede por mim, intercede por vocês, e sob a maneira, com gemido inexprimível. É isso que o Espírito Santo faz em nossa vida. Quando ele olha para um coração que ele vê frágil, que ele vê precisando do socorro de Deus, que está clamando, buscando em Deus, ele vem interceder por nós, porque ele tem um carinho grande por mim e por você. Ele é nosso consolador, ele é nosso ajudador, ele é nosso protetor, ele é nosso escudo, ele é nosso tudo. Ele que nos guarda, que nos ilumina, que nos protege, que nos dá direção em nossa vida. Se nós temos direção para andar, para seguir em frente olhando para Cristo, com a direção do Espírito Santo, com a direção da luz que nos guia, que é a luz do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra fala, deixa bem claro aqui no Romanos, capítulo 8, versículo 26, também, porque não é só ele só, é ele junto com o Espírito Santo de Deus, junto com Jesus. Jesus e o Espírito Santo intercedem por nós. Leva os nossos pedidos ao Pai. Fala com o Papai do céu. Para ter misericórdia de nós. Porque nós não sabemos orar como convém. Não. Nós nenhum sabemos orar. Nós clamamos e suplicamos a misericórdia de Deus. E Ele
intercede, papai, por nós. Com gemido inexprimível, isso que a palavra fala. Isso é muito valoroso para mim e para você que está aí. Porque nós, mesmo sem saber orar, mesmo sem saber nem abrir a nossa boca, o Espírito Santo intercede por nós. Com gemido inexprimível. Algo, mistério de Deus. Coisa maravilhosa que vem para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que tomar posse e acreditar no poder de Deus. Acreditar na intercessão do Espírito Santo que intercede por nós. Que intercede por todo santo. Com gemido inexprimível. Isso é muito valoroso para nós. Muito prazeroso. Que a graça do nosso Deus venha reinar no teu coração. Que a luz do Espírito Santo venha te iluminar nessa noite, te dando uma direção para você andar nos caminhos do Senhor. Não importa que hora você vai ouvir esse vídeo, se é de noite, se é de manhã, se é à tarde, se é à madrugada. O Espírito Santo está intercedendo por você. Com gemido inexprimível, levando o Pai às tuas intercessões, os teus pedidos. Às vezes você está aí derramando lágrimas, porque não tem força para orar. Mas saiba que Ele vem interceder por você. Levar para o Pai os teus pedidos, os teus clamor. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ele não deixa nós só. Ele está sempre do nosso lado, ouvindo as nossas orações, intercedendo por mim e por você, levando a teu Pai. Mesmo se nós não saber falar, mesmo se nós não tiver força, mas Ele intercede por nós, porque Ele nos ama. Ele tem um carinho grande pela minha vida e pela tua vida. Ele intercede por todos os santos, aquele que é separado do mundo, separado das coisas que não agradam a Deus. Quando fala santo com letra minúscula, nós não somos santos, nós somos pecadores. Santo só pisou aqui na terra um, que é o nosso Senhor Jesus. Mas Ele intercede por aquele separado, que a Bíblia chama de santo, aquele que agrada a Deus, que faça a vontade do Pai. E Ele vem com o seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, intercede por nós, com gemido inexprimível, igual diz a palavra. Isso não tem preço. Nós buscar e adorar e acreditar que Deus envia o Consolador, o Espírito Santo, para interceder pela minha vida e a sua vida que está aí. Isso é mistério de Deus. Mas que Deus te abençoe e te guarda onde você estiver, que a graça do Espírito Santo ilumine o seu coração, esteja do teu lado, iluminando e te dando direção em tudo que você for fazer. Ele intercede por nós, com gemido inexprimível. Algo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Creia somente e acredita que Deus é contigo. Não deixa nada tirar você da presença de Deus. Clama a Ele, busca a Ele que está do teu lado para ouvir o teu clamor, para ouvir as tuas intercessões. Com gemido inexprimível, igual disse a palavra de Deus. Creia somente, não desista do caminho do Senhor. Fica todos na paz de Cristo e tenha uma noite abençoada por Deus.